do mais velho, do mais idoso ao mais novo. Fomos chamados ao exercício do sacerdócio real, escolhidos, separados como uma nação santa. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, que o Teu Espírito fale. Amém. Amém? Bom, e deu para ver que, né, nós, como eu li, lemos bastante. Quem não fez a devocional hoje, teve a oportunidade. Quem nunca leu essa história, teve a oportunidade de ler. Se trata da história dessa família, como eu disse, do sacerdote, do sumo sacerdote, Eli. Ele era da linhagem ele era da linhagem de Arão, também sumo sacerdote, e os seus filhos também exerciam o sacerdócio. E eu penso que o desfecho foi terrível, uma calamidade horrorosa. Eli morreu obeso, e a Bíblia diz que os filhos também eram obesos, porque tomavam da gordura, da porção, daquela carne que era oferecida para o Senhor, eles se alimentavam daquilo, sem levar em consideração que aquilo contrariava as leis de Deus, e das quais eles conheciam muito bem. E eles exerciam esse sacerdócio em Israel. Mas eu penso, o que fez? Quando foi que essa família perdeu o rumo? Começaram bem, acredito eu, e terminaram pessimamente. O que acontece na vida do servo do Senhor? E aqui, não só sacerdote, não, eu, né, o apóstolo, os pastores, pastor Marcos, pastora Denise, pastor Leandro, pastora Ana, pastora Sônia, pastor Celso, pastor Sandro, pastora Jaqueline, quem mais? Esqueci de alguém? Pastora Renata e pastor Fábio, né, nós que, o apóstolo na nossa liderança, e nós que exercemos mais a liderança aqui, né, o sacerdócio espiritual. Mas quantos líderes de célula nós temos aqui? Eita, por favor, fique de pé. Que o Senhor levante mais. Amém? Mas recebam aí a honra do Senhor. Então, sobre nós recai uma responsabilidade maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. E eles tinham essa responsabilidade de ensinar a Israel, de fazer a separação entre o santo e o profano, de reterem o conhecimento e passar esse conhecimento, de interceder, estar entre povo e Deus. E o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano na presença do Senhor. E era exigido santidade, porque caso ele não tivesse com vida limpa, pura, ele morria ao entrar no Santo dos Santos, e era arrastado por uma cordinha. Tinha lá uns barulhinhos, guizozinhos, presos na orla das suas vestes. Ele entrava descalço, e caso aqueles barulhinhos parassem, era certo de puxar a cordinha, porque tinha sido morto na presença de Deus, por falta de santidade. E o que fez com que acontecesse isso com essa família tão nobre? A Bíblia diz que esse homem era um homem espiritual, Eli, o pai. Ele orou por Ana, no início do livro, esposa de Eucana, que era estéril, e ela teve um filho, Samuel,
E Samuel depois deu continuidade ao legado de Eli. Foi ele quem Deus disse: eu levantarei um sacerdote segundo o meu coração. E ele orou, e quando Ana fez um voto ao Senhor, foi para casa, concebeu, voltou, disse que consagraria aquele filho ao Senhor, para que servisse diante do Senhor. Foi embora. Quando voltou para entregar o filho, ele orou de novo e profetizou que Deus desse mais filhos, e Deus assim foi. Mas eu acho lindo que a Bíblia diz: Deus não esconde o pecado de ninguém. E por mais que esse homem tivesse exercido esse papel, Deus deixa claro esse pecado, e o pecado dos filhos dele na Bíblia, para que nós, ao tomarmos conhecimento disso, Deus hoje te responsabiliza. Se você não tinha conhecimento do quanto você tem responsabilidade sobre o seu sacerdócio, quantos aqui exercem o sacerdócio familiar? Quantos aqui são pais e mães, e ainda que não tenham filhos? Pode levantar a mão, que você ainda que não tem filhos. Você já exerce o sacerdócio familiar. E Eli tinha essa autoridade, e o que ele profetizava acontecia. Mas eu creio que a Bíblia diz que ele já estava velho, e ele exerceu esse ministério por 40 anos em Israel. E eu penso que não foi o tempo que ele exerceu, porque esse não é o fator, mas eu creio que Eli perdeu foi a intimidade com Deus. Ele sabia fazer o ofício, exercer o ofício de sacerdote, até ensinou aos seus filhos, mas ele perdeu a intimidade com Deus. Eu digo isso porque no capítulo 3, diz assim, no versículo 1, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. E eu penso que não por vontade de Deus, mas por falta de busca. A Bíblia diz que se buscarmos ao Senhor, Ele vai se revelar a nós. Amém? E eu creio que fica claro isso. Ele perdeu isso. As muitas atividades no templo fez com que ele deixasse de lado a coisa mais importante, a intimidade com o Senhor. E é o que renova a vida de Deus em nós, o poder de Deus em nós, o caráter de Deus em nós. Ele ensinou os filhos a exercerem o sacerdócio. Eles estavam lá, diariamente. Eram eles que serviam e recebiam os filhos de Israel com as suas ofertas, com seus sacrifícios. Mas faziam o que faziam, porque também, talvez por não terem o exemplo em casa. Olha a nossa responsabilidade. Somos modelo, somos forma para formar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado se você é pai, se você é mãe, e ainda é um candidato a... O que você tem feito com a sua vida, o que você tem feito com os seus dias. É vergonhoso o vídeo que nós vimos essa noite. Lá na igreja perseguida, nesses países que é proibida a leitura da palavra, o exemplar da Bíblia, se forem pegos, são mortos, perdem a cabeça, são aprisionados. E ficou claro ali o vídeo. Nós temos esse... Quantos aqui tem?
Levante sua Bíblia, por favor. Mas não valorizamos. Não buscamos intimidade com o Senhor, porque quando lemos essa palavra, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir quais são as motivações e intenções do nosso coração, diz Hebreus. E com certeza ele sabia muito, mas não vivia muito. E não cobrava muito também. E o trágico foi que a Bíblia diz que ele ouviu, Deus avisa. Diga para você mesmo, Deus avisa. Deus avisou através do povo, né, lá no capítulo 2, 22. Ele chama a atenção do povo e diz: meus filhos, que os filhos faziam errado, e ele chama a atenção: o que vocês têm ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau procedimento? Elias chamou a atenção, advertiu os filhos, mas era aquele meio bonachão. Quem sabe, né? Vai chegar o tempo da maturidade deles. Esses homens já eram adultos, tinham famílias e faziam o que faziam. Eram casados e adulteravam, conheciam os princípios de Deus e roubavam. Alguns estudiosos, eu lendo, disseram que talvez eles até negociassem as carnes, mas que comiam. Eu não sei, não posso, não tenho garantia disso, porque a Bíblia não diz, mas que eles comiam. E que ficaram obesos, ficaram. E a Bíblia diz que talvez Elias não tenha sido mais enérgico com ele, tenha sido mais enérgico com eles, porque era conivente, participante disso. A Bíblia diz que ele engordava tanto quanto os filhos. Ele tinha lá as vantagens dele. E ele só chamou atenção, mas o que Deus esperava é que ele os disciplinasse. Era que ele os afastasse do cargo, deixasse no banco. Fica aí igual a mãe, faça isso com seu filho, senta aí para você pensar o que você está fazendo. Dê limites aos seus filhos. Aqui fica claro que ele não deu limites aos seus filhos, não disse não para os seus filhos. Olha como você tem criado o seu pequenininho, a sua pequenininha. Não deixe que eles desde já tenham domínio sobre vocês, né, psicóloga Érica? Aqui fica claro um quadro de falta de regras, falta de limites, falta de nãos, falta de frustração, de frustrações. Deixou, correu solto. Meus filhos estão pegando, né, a carninha lá do Senhor. Mas uma hora vai chegar a maturidade para eles. Eu não fui fácil, não fui flor que se cheirasse. Eu já tive a idade deles. Vai chegar o tempo deles. Vírgula. Para os filhos de Eli, não houve oportunidade. Mas Deus resolveu que iria exterminá-los. Deus ouviu, Deus avisou através do povo, e ele não tomou nenhuma atitude. Senta aí, às vezes é melhor ser disciplinado, tirado do altar, seja do que for que você estiver fazendo, mas ser alertado, pensado que você está, como está a sua vida,
do que permanecer no ofício e morrendo aos poucos, porque isso cauteriza a consciência. Eu lembro de quando eu pequei. Eu não fui de uma família sacerdotal, mas nasci e cresci no Evangelho. E aí, pequei. E eu louvo a Deus que Ele me amou tanto que expôs o meu pecado. Meu pecado ficou à mostra. Fui disciplinada, porque na igreja de onde eu congregava, excluíam. Fiquei fora. Mas foi o tempo. Eu amava a Deus como eu amo. E nessa época, eu exercia a liderança dos jovens. Eu era líder dos jovens. E estava em pecado. E eu louvo a Deus por Ele ter me exposto. Porque talvez continuasse na hipocrisia. Envergonhando o nome de Deus. E talvez estivesse morta agora. Não estivesse aqui. Para entregar esse recado a você. Eu louvo a Deus. E que todas as vezes que isso, tomara que não, que esse homem dê livramento, mas que Ele me exponha, que Ele me envergonhe. Sabe por quê? Porque isso é amor. Ele não amava os filhos. Eu vi alguns estudiosos dizendo, ele não chamou a atenção dos filhos porque amava-os. Amava-os. Dá vontade de dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer por respeito. Uma pinóia. Eu não sei nem o que significa pinóia, gente. Depois eu vou ver. Mas, olha, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Você tem o quê? Medo que seu filho se volte contra você? Que ele te passe a rejeitar? Que ele te veja como um pai mau? Eu gostaria que você abrisse aí na carta, em Apocalipse, na carta. Só um minuto. Uma minute. Gente, cadê o Apocalipse da minha Bíblia? Está no último. Carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheça as tuas obras. Diga para você mesmo: Deus conhece as minhas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, eu quero dizer que alguns estão aqui prestes a serem vomitados da boca de Deus. Que o Senhor nos acorde. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. As suas vergonhas estão à mostras, principalmente aos olhos de Deus. Portanto, ofereço-te conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Essa é a verdadeira riqueza. Vida de santidade, de retidão, de integridade. Amém? Posso ouvir um amém?
Aleluia, aplauda ao Senhor mesmo. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira prosperidade. Portanto, ofereço-te... já li. Não. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Esse aqui fica claro, o estado de uma pessoa que apostatou, e que estava vivendo talvez o ministério profissionalmente. Um pregador da palavra. Né? Como era Eli e seus filhos. Eu repreendo, e aí vem a parte que, versículo 19, a parte mais importante. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, se pois diligente e arrepende-te. Amém? Esse é o verdadeiro amor. Ele corrige, ele repreende, ele ama o suficiente para ser rejeitado, se possível, se for o resultado. Para ser morto. Quarta-feira eu li o texto que Jesus fala em Mateus 23, que ele enviaria, repreendendo os fariseus e escribas, que ele muitas vezes disse que eles eram hipócritas. Eles eram cegos, embotados no seu entendimento. E ele disse que, para tirá-los dessa condição, ele enviaria seus profetas, os seus mestres, mas os matariam, os amordaçariam. E eu disse, pastor Cote disse que quando uma pessoa sai do caminho, quando o sacerdote, aqueles que exercem sacerdócio familiar saem do caminho, Deus envia um profeta para trazê-lo de volta, para alertá-lo de sua condição. Então, Eli não amava esses filhos. Deus o acusou de honrar mais os filhos do que a ele. Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Mas eu penso, por ele ter ele era conivente, por ele ter essa participação. Deus usou o profeta para alertá-lo. Versículo 2, 27, foi lá um profeta que não tem nem homem, um homem de Deus. Eli era profeta, Eli era juiz, sumo sacerdote. Mas não ouvia mais a voz de Deus. E Deus enviou o profeta, e ele não deu ouvidos ao profeta, usou o menino Samuel, e quando Samuel entregou o recado, e eu ouvi, ele exclamou, ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos teus olhos. Irmãos, eu quero encerrar com isso aqui, dizendo assim, meu Deus, que estado de morte foi esse que acometeu esse homem? Como? Eu penso, por que Deus usou o povo para alertar? Por que Deus usou o profeta? Por que ainda insistiu usando o menino Samuel?
Deus queria ver uma resposta. Deus disse que a linhagem deles seria eterna, que eles dariam continuidade, que os filhos de Hofni e Finés dariam continuidade ao legado de Eli. E por que não foi assim? Porque não houve arrependimento. Deus avisou. Diga, Deus avisa. Diga mais uma vez, Deus avisa. Mais forte, Deus avisa. Pois é. E por que a permanência? O amor de Deus insistindo. Eu fico, meu Deus, eu boto a mão na cabeça. Por que ele não se arrependeu? O que Deus esperava é que ele se arrependesse. E levasse, disciplinasse os filhos dele para que esses se arrependessem também. E pudesse depois retomar a função. E continuar servindo a Deus e ao povo de Israel através dessa função tão nobre. Eu penso que quando deram a notícia, ele era tão voltado para as atividades, a prioridade dele não era a família, não eram os seus filhos. A prioridade dele talvez fossem as atividades. E com isso ele foi morrendo. E propiciou que os filhos morressem também, não tirando mérito da responsabilidade dos filhos também. Quantos aqui são filhos? Né? E receberam o ensinamento dos seus pais, e como eu recebi. Mas Deus cobrou de mim que eu praticasse. E eu não pratiquei, por isso sofri a punição, e graças a Deus porque sofri, e eu estou aqui. Então, não fique ofendido, não fique chateado quando sofrerem alguma disciplina. É para pensar, bota a mãozinha, é para pensar. É amor de Deus, é cuidado de Deus por nós. É para nos livrar da morte. Amém? E eu gostaria de ver mesmo que Eli saísse dessa passividade e guerreasse pela família, e botasse os filhos em disciplina, e guerreasse: sai daqui, diabo, você não vai tomar minha vida, nem a vida dos meus filhos. Qual é a sua reação ao ouvir os seus filhos em pecado? Que resposta você tem dado? Tem cruzado os braços, esperado que a maturidade chegue? Talvez não dê tempo. O que os seus filhos estão fazendo? E você tão entretido em outras coisas. As famílias estão sem o diálogo, sem o culto dominical, sem o que os seus filhos têm visto. Você que diz servir ao Senhor. Será que seus filhos veem você lendo a Bíblia? Será que seus filhos veem você orando? Meu Deus, se o homem fizesse uma batalha espiritual, 1, 2, 3, né? Botasse o diabo para correr, pisasse na cabeça do diabo, amasse os filhos a esse ponto, sentem aqui. Eu vou falar uma coisa séria com vocês. Vocês estão fora do sacerdócio. Que é isso? Não foi isso que eu vivi. Não foi isso que vos ensinei.
Mas Eli não tinha autoridade. Perdeu a autoridade. A culpa, amordaça. A legalidade do pecado amordaça. Por isso que o Senhor quer nos tirar dessa condição. Não só para que sejamos canais do Senhor para os nossos filhos biológicos, mas também para os nossos filhos espirituais. Não sejamos bonachões com os nossos filhos, maternalistas, paternalistas. Ah, pecou, meu filhinho. Sejamos profetas. Usemos da autoridade no Senhor, mas a autoridade só vem com vida, com prática de princípios. Falar é fácil, irmãos. Pregar o evangelho é fácil. Viver significa morte, morte de cruz. Morrer para os seus achismos, morrer para a sua vontade, morrer para as suas carnalidades, morrer para as suas tendências. Do coração do homem saem todas as coisas ruins, pecados. Deixa matar, mata. Irmãos, se eu fizer um paralelo, a igreja do Brasil parece essa igreja aqui. Dá vergonha. Ih, acabou meu coisa. Viu? Não deu tempo. A bateria acabou. É hora de acabar. Comparando a igreja. É como se estivesse aqui nessa mornidão. E Deus vomitou. A igreja no Brasil. Nós precisamos acordar, irmãos. A igreja lá está quente. Perdendo a vida. E nós aqui cheios de vida. Morrendo. E o meu clamor, pastor Leandro, quando eu oro por eles, é que cada gota de sangue, Senhor, vire em salvação. Redunde milhares de salvação. E assim vai ser. A cada mártir do Senhor, o sangue vai clamar por salvação. O sangue deles clamam por salvação. Eu creio que ao virem, quando estiverem lá sacrificando, assim vai ser a salvação do exército, meu nome? Estado Islâmico. Quando eles cobrarem, ou vocês negam ou morrem. E quando eles virem essas pessoas, sem medo, ou com medo, ainda assim, sendo mortos, entregando suas vidas, vendo a morte dos seus filhos serem decapitados, eles vão se converter. Epa, que povo é esse? Que coragem é essa? Que Deus é esse? Eu creio que assim eles vão se converter. Alguns. Então, meus irmãos, fique de pé, por favor. O Senhor te chama a descruzar os seus braços, a ver a sua própria condição em primeiro lugar. Como que você está? Sacerdócio real. O que você tem vivido desse evangelho? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus nos concedeu filhos e a Ele devolveremos. A nossa família é o presente mais precioso que temos. O que você tem declarado sobre os céus da sua casa? Como Eli, não tem jeito,
Tá bom, que Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que eu tentei, não deu certo, me divorciei. Deus sabe que eu tentei, mas meus filhos não me quiseram ouvir. Tentou mesmo? Fez. Meus filhos têm 31 anos. Teve um tempo que até fui chamada a atenção, apóstola, me chamaram até de apóstola. Foi o apóstolo Marcel, porque eu repreendi ele numa situação que eu falei, você vai sair disso, garoto. Contei olha a minha história. O diabo não vai te ceifar, meu filho. Eu sou pequena sim, mas eu sei o valor. Eu gerei os meus filhos e não gerei para o inferno. Não gerei filho para o inferno. A minha família. Quando eu pensei na vida, exercer esse sacerdócio, nunca. Quando eu almejei, nunca. Mas Deus quis assim. Eu vou honrar ao meu Deus, que Ele me fortaleça até eu chegar velhinha, mas com autoridade, com vida santa. Eles achavam que podiam servir a Deus sem santidade. Não se pode servir a Deus sem santidade. Não se pode servir a Deus sem santidade, jovens. Vocês que se dizem crentes, que testemunho vocês têm dado na faculdade, nas suas rodinhas? Não se pode servir a Deus sem santidade, pais. Não se pode servir a Deus sem santidade, mães. Igreja, não se pode servir a Deus sem santidade. Deus irá fulminar. Não se iluda, não se engane. Ou nos arrependemos, ou nos humilhamos, ou clamamos a Deus misericórdia, ou morreremos. E o pior de tudo não é a morte física, é a morte espiritual, meus irmãos. Pensamos que vamos continuar do nosso jeitinho e vamos agradar a Deus. Não vamos. Não vamos. Deus nos pedirá contas. Nascemos numa nação livre. O que estamos fazendo com isso? Estamos usando a nossa liberdade, mas estamos sendo libertinos. O que nós estamos fazendo? Vamos cruzar os braços? É isso mesmo. Diga que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diga forte que o Senhor tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Clame isso, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Hoje o Senhor nos chama para um concerto. Hoje o Senhor nos chama para um posicionamento. O Senhor está avisando muitos aqui. Não brinque mais com o Deus que você diz servir. Deus está dando um basta hoje. Eu quero convidar o apóstolo como sacerdote sobre nós, que suba
e ore por nós. Eu te convido a ficar de joelhos. Só se você não puder. Mas eu te convido a ficar de joelhos. Eu te convido a uma postura de humilhação. Eu não. Quem sou eu? Mas o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que nos exorta, nos ensina, nos confronta, nos consola. E nessa noite, verdadeiramente, o Senhor falou com cada um de nós. Falou com cada um de nós de uma forma individual. Não dá para transferir o que ouvimos a outrem. Nós temos que conceber em nosso espírito e no nosso coração que verdadeiramente o Senhor falou com cada um de nós. Também não falou o Senhor para que nós pudéssemos avaliar a família de outros. Ainda que como sacerdotes do altar, nós tenhamos relacionamento com muitas famílias. Ainda que com homens e mulheres que servem ao Senhor, o Senhor falou com cada um de nós, como família. E nós te pedimos perdão nessa noite, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa omissão. O Senhor sabe que em todo tempo eu tenho dito que pecar por excesso é menos danoso do que pecar por omissão. Dar limites é muito mais saudável do que qualquer liberdade. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, a tua palavra diz, o Senhor diz que o povo que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e buscar a sua face, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor viria dos céus, perdoaria os pecados, e sararia nossas famílias, a nossa terra, o nosso território, ó Deus. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós como pessoa. Tenha misericórdia de nós como família. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, como nação. Nós pecamos mesmo contra o Senhor. Corrupção, mentira, prostituição, imoralidades, ó Deus, tantas coisas, idolatria, feitiçaria, tanta coisa que feriu a santidade do Senhor na nossa família, que feriu a santidade do Senhor em nossas vidas, ó Deus. E nessa noite, Pai, como sacerdote, diante da palavra que foi liberada pela sua filha, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, ó Deus, a oportunidade de vivermos a novidade, fazendo exatamente aquilo que o apóstolo diz, não considerando a nossa vida como preciosa, mas contanto que cumpramos a chamada. E que possamos também, Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, debaixo desse manto de perdão e misericórdia e amor do Senhor, o qual podemos ter, confessando os nossos pecados e deixando, nós possamos andar confiados para o alvo daquilo que o Senhor nos chamou. Nós somos a igreja desse tempo, que eu creio ser o tempo do fim, uma igreja para impactar e causar mudanças aonde for, ó Deus. Que nós sejamos esses, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Fortaleça-nos, ó Deus, nas nossas inclinações. E nos ajude a sermos bênção nessa geração. Eu quero abençoar a vida de cada um dos sacerdotes. Eu quero abençoar a vida de cada uma sacerdotisa. Eu quero abençoar a vida dos filhos. Eu quero abençoar a vida da casa de cada um dos teus filhos, ó Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que no fim desse seminário, ó Deus, nós possamos verdadeiramente ver corações convertidos e famílias restauradas, Deus. Famílias curadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Glória ao Senhor por isso. E eu disse para o meu filho, você vai se emendar. Aí o apóstolo Marcelo, a apóstola, ele já é um homem casado, isso não importa. Eu passo a mão numa vassoura, eu passo a mão numa bolsa, mas nem que seja a pancada, depois ele vai refletir. Ele sai daquela situação. E que possamos ser amar extravagantemente assim, amém? Aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos discípulos. Quem ama, lança fora o medo e repreende, exorta, confronta e paga o preço se for rejeitado, amém? Levante do seu lugar, fique em pé, faça a sua mão assim, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, amém? Uma boa semana, boa torre para você, até quarta-feira, vamos dar prosseguimento ao seminário de família e encerraremos com uma renovação de aliança poderosa, que o Senhor nos abençoe.